Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre Grécia, vendo duas importantes cidades-estado de lá, Atenas e Esparta, além de discutir um pouco sobre essa ideia de cidade-estado que tinha na Grécia. Então vamos lá. As cidades-estado na Grécia vão ter esse nome diferente, que vai ser polis, né? Polis é o plural de polis, a gente está mais acostumado com polis, mas aí, caso você vai escrever o plural, o correto mesmo é polis. Mas não é algo muito problemático caso você coloque a palavra polis no plural. Bem, então a polis será então as cidades-estado gregas. Vão ser cidades com grande autonomia. A gente discutiu na aula passada que a Grécia vai ter uma certa unidade com a mesma cultura, a mesma língua, alguns costumes, porém cada cidade vai ter peculiaridades diferentes. E essa autonomia que cada cidade vai ter de se autogerir vai ter então essa cidade-estado, como se cada cidade fosse um país, um estado. Essa é mais ou menos a ideia de uma cidade-estado. E vejam que interessante, a gente vai ter diversos tipos, o que a gente chama de governos. Né? Então a gente vai ter monarquias, teremos cidades com a democracia, né, o modelo ateniense, teremos diarquias, né, que são uma monarquia com 2 seis. Então são várias isso. E esse sistema de cidades-estado pela Grécia vai ser naquele período arcaico que a gente viu, né, que é ali depois do período homérico. É quando essa cidade, esse sistema, esse modo de organização, né, vai ser consolidado na região da Grécia. E vão ser inúmeras polis na Grécia. Alguns estudos indicam mais de 300 cidades-estado, não há um número fixo, né, uma certeza, ainda mais porque varia de período para período, mas alguns estudos dizem cerca de 300 cidades-estado na Grécia. Então é algo numeroso. E a gente vai ter dois principais modelos, então, de polis, que será seguido por mais cidades, que vão ser o modelo espartano, que vai ser o modelo oligárquico, e o modelo ateniense, de Atenas, que vai ser o dito democrático. Antes, então, vamos pensar um pouquinho nessas palavras, né? Então, oligárquico, né? Oligo é de poucos. A gente tem, né, a palavra oligo na biologia, a gente vai ter em outros lugares. Aqui, então, essa de poucos. E, né, então, um governo de poucos. E a democracia, né? Então, já voltado aí para a representação popular. Perfeito. Então a gente vai discutir um pouquinho, né? Então esses dois sistemas vão se espalhar muito, vão ser muito influentes, principalmente porque a gente viu na aula passada, vão ser as principais cidades durante um grande momento, né? Principalmente ali no período clássico, que vai ser a Idade de Ouro grega, né? Então que Atenas e Esparta então vão ser muito responsáveis pela influência de toda a região da Grécia, né? De toda a Hélade. Então esses dois modelos irão influenciar muito. Bem, então primeiro vamos comentar Atenas. Atenas, né, tanto Atenas quanto Esparta existem até os dias de hoje, obviamente, né, que sofreram muitas mudanças, porque a gente está falando aí de um período clássico, pelo menos, é por volta de 400 anos antes de Cristo, então são 2.500 anos antes de nós. E Atenas hoje é a capital da Grécia país, né? Então, olha que interessante, né? Aqui as ruínas de Atenas. Atenas ainda mantém muito do seu sítio arqueológico, pelo símbolo que foi, né, o Paternon. Fica então na Península Ática. Interessante isso, que a Península Balcânica vai ter diversas penínsulazinhas, né, como se fosse uma mão cheia de dedinho. E a península, então, é a Península Ática. Vai ser fundada a cidade de Atenas por aqueus, jônios e eólios. Então, aquilo que a gente viu, né, a diversidade do povo helênico, que são diversos povos. E vai ser então o regime vai ser então democracia, a democracia. Que a gente ouve muito falar de democracia, falar o regime democrático, vivemos numa democracia, ou tal coisa não é democrática. Então é uma palavra muito usual para a gente. Só que a gente vai ver que a ideia de democracia ateniense é levemente diferente. Levemente não, é diferente da que a gente tem atual. A nossa é muito mais próxima da ideia de democracia,
oriunda da Revolução Francesa, que a gente vai ver bem mais no futuro. E Atenas não foi sempre uma democracia. Ela foi uma cidade com regimes dinâmicos. Isso é bem interessante, porque então Atenas vai ter diversas experiências de governo, e querendo ou não, isso ajuda na maturidade, quando você tem a reflexão, obviamente. Então, mas isso vai ajudar então a falar, talvez esse não seja o melhor, porque é o famoso testar na pele, né? Sentir. Então ela vai começar com uma monarquia, que é meio que um regime natural em alguns aspectos, é, da evolução de uma tribo. Então uma tribo evolui para uma monarquia, aparentemente é algo natural, porque na tribo geralmente a gente tem uma figura de chefe, uma figura central da tribo. Então essa evolução para a monarquia não é nada tão tenebroso. Vai se tornar uma oligarquia, então aquilo que a gente já discutiu um pouco sobre Esparta, que é um governo de poucos, vai se tornar uma tirania. Tirania seria algo como uma ditadura. Monarquia e tirania não são associadas. Às vezes podem vir a ser, principalmente nos casos, depois a gente vai ver no antigo regime com um pouco de absolutismo, em alguns momentos específicos na Idade Média, mas em geral são coisas diferentes, não necessariamente são juntos. Se estão juntos é coincidência. Então a tirania seria como se fosse uma ditadura, né, o governo de um tirano. E aí, por fim, vai se desenvolver então os ideais democráticos em Atenas. E o que a gente comentou já? Olha só que coisa. A cidade de Atenas, como grande parte da região da Grécia, possui um solo pobre e pedregoso, então não é bom para a agricultura. Então o que vai aqui entra então um pouco do determinismo geográfico, que então será desenvolvido em Atenas um forte comércio marítimo, é uma cidade voltada ao mar. Então, né, e a gente já discutiu aí o quanto a região da Grécia é algo estratégico para o comércio, né, a ligação entre o Ocidente e o Oriente, e o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Né? Então, e com essa presença do comércio, mesmo que os atenienses fizessem muito comércio, eles também recebiam muito comércio, porque aí toda a alimentação em geral, todos os alimentos acabavam vindo do comércio. Então a gente vai ter desde os atenienses fazendo comércio, como pessoas vindo de fora fazer comércio em Atenas. Então a gente vai ter uma forte presença estrangeira, e isso vai moldar muito diversos comportamentos de Atenas. Olhem então que interessante aqui, vamos tentar ver a pirâmide social de Atenas, né, nesse período democrático dela. Bem, em cima então teremos os eupátridas, né, no topo da pirâmide. Quem que eram os eupátridas? Eram os bem-nascidos, os que se diziam descendentes dos povos fundadores. Certo? Então, que sempre estiveram naquelas terras, os verdadeiros donos das terras. Que muitos tentaram trabalhar na terra, né, tentaram trabalhar na agricultura, não era algo muito rentável, não dava muito para viver. Então, vai desenvolvendo outras classes, mas esses eupátridas vão ter essa característica. Certo? Nomes vão ser um pouquinho complicados, mas se tiver um pouco a ideia de quais são, já está mais que perfeito. Né? Esses termos, né, eupátridas, demiurgos, biorgóis, vão fugir um pouco do nosso dia a dia, mas o que eles são, vamos ver que isso já vai seguir um pouco daquela estrutura que já vimos, né, que veio ali no Crescente Fértil, no Egito, e vai continuar vários e vários tempos essa pirâmide social. E lembrar que essa pirâmide é no sentido até de quantidade populacional. Essa parte aqui seria, então, a com menos participação social, não seriam tantos eupátridas. Bem, como o comércio era muito forte em Atenas, vamos ter uma classe só de comerciantes, que no caso aqui vão ser os demiurgos. Então vão ser os comerciantes, que vão estar logo abaixo do eupátridas, porque eles não necessariamente eles serão bem-nascidos, né? Eles podem fazer comércio sem ser bem nascido. Bem nascido, né? Nasceu na família certa, vamos falar assim, essa ideia de determinismo também. Mas eles eram fundamentais para o desenvolvimento ateniense. Aqui a gente vai ter duas classes que vão dividir, né? Dois papéis sociais que vão dividir uma mesma classe, que vão ser os georgóis e os tetas. Né? Os georgóis, então, vão ser os pequenos proprietários, que aí sim não faz sentido eles terem um papel muito alto.
ainda mais porque eram as terras menos produtivas. Então, a gente estava numa região pouco produtiva, as terras menos produtivas, então, né, é nada. Mas eles tinham terras, já é uma propriedade. E os tetas vão ser os sem terras. Então, olha que interessante. Quem tinha pequenas propriedades pouco produtivas e os sem terras vão ser considerados a mesma coisa, certo? Logo abaixo, olha que interessante, a gente vai ter, pela primeira vez, os estrangeiros fazendo parte da pirâmide social de uma sociedade, né, devido ao tamanho da presença estrangeira em Atenas. Então, os metecos vão ser os estrangeiros. E, por fim, teremos uma coisa que veremos que é essencial para não só para o desenvolvimento de Atenas, como para o desenvolvimento da democracia ateniense, os escravos. Perfeito. Então, ao pé da letra, com exceção dos estrangeiros, que até então a gente nunca tinha visto estrangeiros fazerem parte de uma pirâmide social, então, né, tamanha a presença estrangeira na cidade, nada de novo sob o sol. E então vamos pensar um pouco das transformações da democracia ateniense. Primeiro é o quê? Vai se desenvolvendo o comércio em Atenas. Então, os comerciantes vão ganhando poder. Pensar que os eupátridas, os bem-nascidos, os originários do lugar, sempre tiveram certo poder frente à cidade. Perfeito. E aí os comerciantes também vão começar a ascender. E aí vai ter então uma briga entre os eupátridas e os demiurgos pelo controle da cidade. E isso a gente vai ver que vai ser muito importante nesse desenvolvimento democrático de Atenas. Olhem só que interessante. Então, as transformações em Atenas vão se dar muito através do conflito entre os eupátridas, os bem-nascidos, e os demiurgos, né, os comerciantes. Teremos, então, a primeira figura, eu vou passar alguns nomes de alguns legisladores atenienses nessa disputa eupátrida-demiurgo. O primeiro é Drácon, ali por volta de 620 a.C., ainda no período arcaico, que vai fazer diversas leis rígidas, né? E é nesse contexto que a gente vai ter a expressão draconiano, então para ações rigorosas ou consideradas opressoras, autoritárias. Então vem do Drácon. E o Drácon, o que ele vai tentar fazer? Justificar o poder dos eupátridas por leis escritas. A gente viu na lei no Código de Hammurabi a importância de você ter leis escritas, e o Drácon vai seguir mais ou menos essa mesma ideia, só que tentando justificar o domínio eupátrida. Então ele puxou, né, a balança para os eupátridas. Depois, logo depois, vamos ter o Solon, que vai decidir o fim da escravidão por dívidas. Bacana. Porém, isso vai afetar muito os eupátridas, porque eles não viviam do comércio, eles viviam mas viviam da pouca produção agrícola da cidade. E quando você não tem mais escravidão, você acaba minando muito essa classe. Então ele acaba puxando a sardinha para os demiurgos. E ele também vai fazer uma divisão da sociedade através da renda. E por que isso é interessante? Porque os demiurgos já começaram a ter uma grande renda, né, os comerciantes, ao ponto de se equipararem aos eupátridas. Então aí ele também colocando meio que junto já os dois. Então já os comerciantes já detentores de muita renda. E por fim, temos o Clístenes, que aí vai ser considerado o pai da democracia ateniense, que ele vai ampliar a ideia de cidadania e da representação política na cidade, abrangendo tanto eupátridas quanto demiurgos. Perfeito? Então agora vamos falar um pouquinho do que é propriamente esta democracia que vai ser desenvolvida em Atenas. E olha que interessante. Primeira coisa é que em Atenas a gente vai ter a representação direta. O que é uma representação direta? É o inverso do que temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente elege quem irá nos representar. Então, não estamos nós nos representamos, a gente elege alguém para fazer isso. Em Atenas, cada um vai ser responsável pela própria representação. Interessante, obviamente que era uma cidade, não tinha uma população tão gigantesca assim, não daria, por exemplo, aqui no Brasil, para que a gente fizesse votações e discussões com os mais de 220 milhões de habitantes. Ficaria complicado. Quer dizer, não daria. No sistema que temos hoje, ficaria complicado. Então, em Atenas, a gente vai ter essa representação direta, cada um dono da própria voz. Não é? Então, e nisso, a escravidão, então, vai ser um pilar
fundamental na democracia ateniense. Por quê? Para que eu conseguisse ir, né, nas reuniões para me fazer representar, eu precisaria que alguém estivesse trabalhando, seja no meu comércio, seja nas minhas terras. Então, sem a escravidão, não teríamos essa representação direta. Olha que coisa, né, estranha, a gente acaba não associando como assim um regime democrático com o pilar fundamental sendo escravidão. Pois é, que coisa diferenciada. Vamos ser muito fortemente a presença da retórica, grandes discursos tentando convencer do ponto de vista. Então, a retórica seria a arte de falar e de argumentar. Inclusive, né, é por isso que em Atenas vai ser desenvolvida muita da filosofia grega, né, os grandes discursos. Só que essa representação era restrita aos cidadãos atenienses. O conceito de cidadania não era amplo, era restrito, e a gente já vai discutir isso um pouquinho. Que, em dados momentos, chegou ao máximo de cerca de 10% da população da polis. Então, vemos que ela era mais abrangente porque é uma representação direta e não indireta, porém, não era todo mundo que representava. Vamos ter também a política do ostracismo, né? Tamanha a preocupação com a administração pública, que vai ser o banimento de um cidadão por 10 anos da cidade. Principalmente se eles começassem a querer discutir coisas que já foram discutidas, eles tinham essa coisa de também não tentar procurar essa harmonia. E se você fosse um ponto que prejudicasse essa harmonia, você ia ser sujeito ao banimento. Geralmente estão atribuídas, né, para quem atentasse também contra a liberdade pública, então não deixar o companheiro falar, impedir que alguém se representasse, então também a importância que Atenas dava para a democracia. E aí temos, né, então só uma questão, que o ostracismo não vem da palavra ostra, vem de óstraco, que era da onde era era o vaso, era tipo uma argila onde eles escreviam, e a ostra vem então dessa ostraco, que às vezes associam ostracismo com ostra, mas ao pé da letra os três têm a mesma origem, né? Que é essa ideia de óstraco, de coisa dura, que é onde escreviam o nome da pessoa a ser banido. A gente não tinha papel, não tinha cédula de votação, escrevia então num caco de jarro. Então, e outra coisa importante que a gente tem que ver é a cidadania ateniense. Todo cidadão tinha deveres políticos. Se você é um cidadão, você vai ter os seus deveres políticos, né, obrigatoriamente. Só que para ser cidadão, você deveria ser homem, filho de mãe e pai nascidos em Atenas, então aí para também excluir os estrangeiros, e os filhos imediatos dos estrangeiros, teriam que esperar pelo menos algumas gerações para que viessem a ser cidadão, ter mais que 21 anos, e apenas os cidadãos poderiam ser donos de terra. Então olha só como foi muito minada a ideia de cidadania em Atenas. Já é algo muito mais amplo, a gente não precisa nascer bem, só precisa nascer em Atenas. Só que, né, já tem essa restrição por sexo, que a gente vai ter durante muitos anos em toda a nossa história ocidental, sendo que as mulheres só vão poder começar a votar no mundo ocidental a partir do final do século XIX, então agora há pouco. Então, né, note que só que olha só, mesmo sendo uma cidadania extremamente restrita, né, por não considerar a renda, que já é uma grande evolução, não considerar a renda ou propriedades, é algo inovador e amplo, né, algo que não se tinha na época. De tudo o que a gente tinha de ideia de representação na época, essa visão restrita da cidadania é muito extensa, muito interessante isso. E a gente também tem o papel da mulher em Atenas, que é qual? Então temos, acho que a melhor discussão que a gente pode ter é com a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, certo? E eu vou falar, pausa um pouquinho esse vídeo, corre no YouTube, procura a música e dá uma ouvida e tenta prestar atenção na letra. Eu vou esperar. Perfeito. Se vocês ouviram uma música bonitinho, eu trouxe aqui alguns pedaços que a gente nota, então, como era vista a mulher em Atena, né? Então, aquelas mulheres de Atenas que vão viver para os maridos, né? O orgulho e raça de Atenas. Então, o orgulho são os maridos. Quando eles embarcam, elas sempre, então, nessa ideia de submissão. Essa música é uma crítica, né? Não é defendendo esse modelo. E aí,
também essa objetificação da mulher, quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas e obscenas. Então, né, a gente tem aqui, né, sintopem de vinho, né, a fidelidade feminina também, essa associação, elas servem para gerar os novos filhos de Atenas, então, né, para dar às próximas gerações. E olha que importante, elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Então, é essa objetificação da mulher. Então, o papel da mulher em Atenas, uma cidade com, querendo ou não, uma grande evolução no conceito de cidadania e de representação, um papel, então, tão marginal, né, tão à margem da sociedade, infelizmente. E bem, e agora a gente vai ver o contraponto, que é Esparta, que é algo que a gente vai falar, nossa, é quase que totalmente diferente de Atenas. Esparta, então, primeiro que ela fica na região do Peloponeso, que vai ser essa península aqui. Então a gente tem a Península Balcânica, e aí a gente tem essa outra península, que é o Peloponeso. E diferente do restante da região grega, tem terras férteis, né, nessa região que é a região da Lacônia. Então são terras férteis. E lembra do determinismo geográfico que a gente comentou? Que devido ao determinismo geográfico, vamos ter ao desenvolvimento do comércio em Atenas. Aqui a gente não vai ter o desenvolvimento do comércio devido a ter terras férteis. Vai ser fundada Esparta por Dórios, um povo extremamente militarista. Então vai ser todo muito militarizada. Será uma diarquia, então uma monarquia com 2 seis. Teremos a presença da propriedade estatal. Todas as propriedades são do Estado, não há donos de terra. São todos donos de terra. E a presença é muito pequena do comércio. Existe um comércio pela região que se encontra, mas muito pequena, né, que era a função dos aqueus na região. E devido, então, a não ter o comércio, ser muito fechado, o comércio mesmo era fechado para gregos, né, os aqueus é um povo helênico, então vai ter muita xenofobia, aversão a estrangeiro. Vai ser desenvolvida, então, uma aristocracia, né, o que faz sentido ali com a oligarquia, um governo de poucos, e a educação é responsável do Estado também. Então, a formação do indivíduo, como vai ver a cidade e tudo mais, é responsabilidade, então, da cidade de Esparta. Aí é uma imagem atual da região do Peloponeso. E como que era, então, a pirâmide social de Esparta? Vamos dar uma olhada. Em cima, então, os espartanos, que vão ser os descendentes, né, então, os bem-nascidos, então, os considerados descendentes dos fundadores de Esparta, e os detentores das terras férteis, que aqui, então, a terra vai ter importância, lá no topo. Logo embaixo, vamos ter os periecos, que vão ser homens livres, então homens, né, que não são servos nem escravos, só que são pobres, né, eles não vão ser detentores de terra, eles vão exercer, então, os que são, vão ser detentores de terras, mas de terras menos férteis, que não vão ter uma produtividade tão alta. E podem também vir a exercer as atividades econômicas que não eram tão bem vistas por Esparta como o artesanato. O comércio também não era muito bem visto em Esparta, então quem fazia isso eram os periecos. Vamos ter também os zilotas, que vão ser os servos, logo abaixo, os escravos. Então também, mais uma vez, uma pirâmide social que, mesmo que os nomes, né, tirando os espartanos, né, periecos e lotas, vão fugir um pouco do nosso controle, mas é uma pirâmide social também seguindo todas as outras. Perfeito? E aqui vamos discutir um pouquinho da cidadania e do papel da mulher em Esparta. Para ser cidadão espartano era necessário que fosse homem, maior que 30 anos, então uma idade superior à de Atenas, e que fosse espartano. Então a gente vê aqui uma restrição muito maior ainda, porque agora a gente tem a classe espartana, né? A gente está restrito a uma classe social específica, não era abrangente a toda a população. Então era bem menor do que a pouca, que se a Atenas já tinha uma pouca representação, Esparta então, né, não tinha nenhuma quase. Só que, olha que interessante, a mulher em Esparta vai deter um papel mais relevante do que a democrática Atenas. Em casos, por exemplo, como conflitos, onde todos os líderes, todos os homens iam para as batalhas, que as mulheres não eram guerreiras, não eram consideradas aptas para a batalha, quem ficava responsável pela administração da cidade eram as mulheres. Então as mulheres, devido a esta função, por exemplo, elas vão ser muito mais consideradas, vão ser ouvidas, inclusive. Né? Não vão ser daquela ideia de mulheres de Atenas que a gente vê na música do Chico Buarque,
um papel tão irrelevante, tão objetificado. Elas vão ter, sim, um papel social muito importante, principalmente que, para uma cidade militarista, como era Esparta, ia para a guerra dia sim, dia também. Nada como uma boa peleja. Era o Rio Grande do Sul antigo. Perfeito. Então a gente vê a diferença que temos entre Atenas e Esparta, né? São cidades muito. Por isso que a gente traz, não que só tivesse esses dois modelos, mas o quão, né, diferentes eles são. E diferentes em todos os sentidos. Ah, mas a representação em Atenas era melhor do que Esparta, realmente, mas a mulher era melhor ouvida em Esparta do que Atenas. Então são coisas que a gente coloca na balança para refletir sobre isso. Perfeito? Então espero que a gente tenha conseguido dar um bom panorama sobre essas duas cidades-estado da Grécia muito importantes para na próxima aula a gente completar o estudo sobre a Grécia. Perfeito? Muito obrigado a todos. Até a próxima.